Usar maquiagem, usar brincos, cortar o cabelo, usar calça comprida seria pecado? É o tema do nosso novo vídeo. O que diz a Bíblia Sagrada sobre este assunto? Vamos lá. Em Mateus capítulo 22, versículo 29, está escrito: Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Vos convido, caso ainda você não seja inscrito, se inscrever no canal, ativar as notificações para se manter informados e também deixar o seu like e seu comentário. E se for do seu agrado, nos seguir também nas nossas redes sociais. Tanto o Facebook César Ferreira, quanto o Instagram César Ferreira 2428. Vamos lá. O que a Bíblia diz sobre maquiagem? O interessante é que ao ler a Bíblia Sagrada e estudar a mesma, observamos que ela não aborda o assunto de uma forma muito direta. Porém, a Bíblia fala do princípio da modéstia, isto é, a forma de agir de uma forma pura e decente, sem nenhuma motivação pecaminosa. A modéstia, ela deve reger as nossas decisões em qualquer âmbito. Então as pessoas me perguntam, o crente pode usar maquiagem? Será que usar maquiagem é pecado? Vamos lá. O crente pode usar maquiagem? Sim. Será que usar maquiagem é pecado? Não, não é pecado. Porém, a Bíblia não condena o uso da maquiagem sim. Observamos que a Bíblia menciona o embelezamento através da maquiagem usando metáforas para mostrar como o povo de Deus se prostituiu com outros povos. O interessante é que tem algumas passagens que são usadas para condenar o uso da maquiagem, que é Jeremias capítulo 4, versículo 30, convido você ali na sua casa depois, e Ezequiel capítulo 23, versículo 40 ao 42. Mas observamos que o autor não está condenando o uso da maquiagem, sim, ele está falando sobre Jerusalém, como ela se prostituiu com outros povos, ou seja, vinha traindo Deus, vamos usar essa linguagem. Então observamos que a Bíblia não proíbe o uso da maquiagem. Agora, a Bíblia orienta as mulheres cristãs, elas são exortadas a cuidarem mais da sua beleza interior do que da sua aparência externa. Veja o que é que diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 e 10, e 1 Pedro capítulo 3, versículo 3 e 4. Então vamos lá, pessoal, seguir aqui com o nosso pequeno estudo, podemos falar assim. Então, o que diz a Bíblia sobre brinco? Observamos que a Bíblia, quem lê a Bíblia e estuda, eu creio que você deve estudar a palavra do Senhor, ela não condena o uso de brinco. Porém, observamos na Bíblia, quando estudamos, que é um adorno bastante normal, usado para enfeitar. Observamos que ela aparece juntamente com outros adornos, através dos anéis, os colares, os pendentes. Então você deve se fazer uma pergunta, por que você está usando um brinco? Normalmente é porque muitos acham bonito, se for isso, ok. Agora, se é para seduzir, roubar atenções, aí isso aí seria algo errado. Então, o interessante do que se refere a brincos depende muito da cultura. Eu estava estudando a cultura em que você vive, pois a sua cultura, normalmente, se caso não for aceitável ou tem uma má conotação, é melhor você não fazer o uso, né? Para que não venha gerar escândalos. Observamos que nos tempos da Bíblia era normal homens usar brincos e mulheres usar piercing no nariz. Se você estudar a história, você vai ver o que eu estou falando. Aí muitos dizem, sim, e o que diz Deuteronômio, capítulo 15, versículo 16 e 17? Observamos que aquele texto ali não significa que é uma regra que todo homem que tem uma orelha furada significa que ele seja escravo. Já no Antigo Testamento, o piercing, que está associado também ao brinco, ele era usado em 3 fatores. Para adorno, leia depois Cântico dos Cânticos, ou Cânticos de Salomão, capítulo 1, versículo 10, para ritual pagão, em Levíticos 19, versículo 28, para os escravos. A referência que eu citei de Deuteronômio, capítulo 15, versículo 16 e 17. Mas, em um todo, quando lemos a palavra do Senhor no Antigo Testamento em especial, observamos que se enfeitar, usar os adornos, era um sinal de alegria. Agora veja, algumas perguntas que você deve fazer quando for usar um brinco, até um piercing, se caso você queira usar. Veja, por que eu quero fazer isto? Faça essa pergunta. É aceitável na minha comunidade? Outra pergunta, tem alguma ligação religiosa? Quais as consequências? A minha consciência permite? Se for na questão de rituais pagãos, o aconselhável seria não usar. Então falamos de maquiagem, falamos de brinco. Outro tema bastante polêmico é sobre a mulher cristã pode usar o cabelo curto? É pecado cortar o cabelo? Eu escuto bastante essas perguntas. Então vamos lá. A mulher cristã pode usar o cabelo curto? Sim ou não? Sim.
É pecado a mulher cristã cortar o cabelo? Não, a Bíblia não condena cortar o cabelo. Observamos que o comprimento do cabelo é uma questão muito pessoal, vai muito de você. Se você quer cortar o cabelo, bem, se quiser deixar crescer, também. Agora, existem algumas religiões que usam doutrinas de homens que se a mulher cortar o cabelo é disciplinada. Mas está fofocando, ninguém disciplina. Está cometendo pecados terríveis, não tem uma disciplina bíblica. Mas por cortar o cabelo, venhamos e convenhamos, é falta de conhecimento bíblico. Sem querer ofender religião alguma. Mas vamos seguir ao nosso raciocínio. No Antigo Testamento, tanto homens como mulheres faziam um voto para deixar o cabelo crescer por um certo tempo, e no fim do voto eles rapavam o cabelo e consagravam a Deus, que é o voto do Nazireu. Leia depois Números, capítulo 6, versículo 5 e versículo 18. Já no Novo Testamento, na época do apóstolo Paulo, especialmente na cidade de Corinto, a mulher decente era tida como aquela mulher que tem um cabelo grande, né, comprido, e usava o véu. E só as prostitutas, ou que elas cometiam esse delito, né, esse erro da prostituição, que tinham um cabelo curto. Ou quem era também, cometeu adultério. A punição seria rapar a cabeça. Mas observamos que no Brasil, nos dias de hoje, o cabelo curto não é identificado como prostitutas ou como uma coisa indecente. E observe também que Deus jamais vai mandar uma mulher para o inferno só porque ela optou em ter o cabelo curto. Eu acho que Deus não faria isso, pois Deus não vê como vê o homem. Outra questão que muitas pessoas me perguntam, eu até fiz aqui algumas anotações para que eu não esqueça, né, o raciocínio aqui das perguntas, é o seguinte: é pecado uma mulher usar calça comprida? Sempre me perguntam isso. Eu respondo, não. A questão da roupa tem que ser adequada, né, e analisada dentro do contexto e o lugar onde a pessoa vive. Por exemplo, a sua doutrina não permite que você use certas roupas, você faz a profissão de fé para estar naquela determinada religião, se você infringir, seria errado. Você está no trabalho, tem que usar aquele tipo de fartamento, se você infringir, você pode levar uma advertência, então temos que ser coerentes. Mas a uma mulher, o interessante é que as pessoas também me perguntam, né? Sim, e a mulher, irmão? Para não fugir do meu raciocínio aqui, a mulher na época do Senhor Jesus Cristo, elas usavam calça? Interessante que não, pois a calça ainda não tinha sido inventada. Mas a roupa mais comum era a túnica, que era um tipo de vestido que chegava na altura dos joelhos ou do tornozelo. E para distinguir entre a roupa de homem ou a de mulher, normalmente era pelas suas cores e seus enfeites. Eu estava até estudando aqui sobre a cultura de alguns países. Por exemplo, na Escócia, os homens usam saias e não são considerados afeminados. O interessante também é que no Paquistão, se uma mulher ela não usar calça, é tida como indecente. Veja como é a cultura. Mas o que a Bíblia proíbe em si é a lascívia, isto é, a sensualidade. Conforme eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre sensualidade, isto sim, que a Bíblia proíbe a sensualidade, não quando a mulher quer ser sensual para o seu marido, na intimidade, mas a sensualidade para despertar o desejo em alguém, isto sim, a Bíblia condena categoricamente. Já no Brasil, é interessante que a calça era considerada uma roupa só de homem, agora também é considerada uma roupa de mulher. Então o crente pode usar roupas curtas e decotes? Outra pergunta que as pessoas me fazem. Acredito que não, pois somos aconselhados a nos vestir, tanto homem quanto mulher, de uma forma decente. Pois, quando se vestimos de uma forma decente, além de estarmos pecando contra Deus, que somos templo e morada do Espírito Santo, também estamos induzindo algumas pessoas a pecarem. Aí também me perguntam, será que a pessoa pode pintar as unhas? Sim. Agora tudo, pessoal, vai de acordo com a sua consciência, vai de acordo com a sua fé, vai de acordo com a sociedade a qual você está inserido. E qualquer dúvida, só tem um segredo: peça sabedoria a Deus, peça direção a Deus, peça que o Espírito Santo te guie e que te fale, e que te mostre, ou que te revele, podemos falar assim, o que você deve ou não fazer. E a maneira mais correta para aprender isto é examinando a palavra do Senhor, pois existe doutrina de Deus, doutrina dos homens e doutrina de demônios, e muitos esquecem a doutrina de Deus. Segue a doutrina dos homens e especialmente a doutrina de demônios. Então, com uma reflexão bíblica acerca de um assunto polêmico que muitos não querem abordar dentro da palavra do Senhor, e sim conforme as suas crenças denominacionais. Porém, a palavra de Deus está acima de todas as coisas. Um forte abraço. Vos vejo no nosso próximo vídeo.